Nós estamos na nossa segunda aula sobre demonologia, essa ciência, estudo sobre demônios, sobre o mundo espiritual. Eu disse na primeira aula que a primeira batalha entre Deus e o diabo na terra está em Gênesis 1, no momento da criação, em que Deus separa luz e trevas, e há então a primeira batalha espiritual na face da terra. Antes que houvesse essa primeira batalha, Lúcifer foi um anjo de luz, estabelecido e criado por Deus, e a primeira batalha espiritual ela acontece no céu, antes que Lúcifer fosse atirado por terra. Na primeira aula nós vimos o momento que o diabo caiu. Nessa aula nós vamos ver o momento que antecedeu a isso, aquilo que antes da criação do mundo, antes da criação de Gênesis, da criação do Éden, Deus havia lutado contra o diabo ali no céu, no seu domínio e no seu governo espiritual. Esse texto que nós vamos estudar, ele está em Ezequiel capítulo 28, a partir do verso 11. Ezequiel 28, ele fala assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e de formosura. Entenda, a Bíblia está falando sobre o momento da criação do anjo de luz, o momento da criação de Lúcifer. Lúcifer não nasce em pecado, Lúcifer nasce como um anjo extraordinário. É interessante nós compreendermos isso. Deus não faz acepção de pessoas em amor, em juízo, em justiça, sim, mas em amor não. Os anjos de Deus são classificados pela sua autoridade, pela sua função. Existem anjos de proteção, de guerra, anjos que são de adoração. Diante de Deus em amor, obviamente todos são iguais, mas em hierarquia, alguns são estabelecidos em posição maior de autoridade e de governo. Esse texto fala sobre o momento que Lúcifer foi criado. A Bíblia diz que ele tinha como característica a perfeição, a sabedoria e a formosura. No dia que Lúcifer foi criado, Deus o estabeleceu cheio de sabedoria. A Bíblia diz que ele era perfeito. E entenda, o pecado de Lúcifer começa a partir dessa atitude do seu coração. O pecado de Lúcifer começa a partir desse momento da sua vida e dessa circunstância. Deus o fez pleno, perfeito, em sabedoria e também em formosura. O verso 13 diz assim: estavas no Éden, no jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. Quando Deus traz essa revelação, primeiro ele diz que esse anjo que foi feito em sabedoria, em formosura, esse anjo que foi feito em poder, ele estava no Éden. Quando nós lemos Gênesis 1, a Bíblia diz que havia trevas sobre a face da terra. O diabo já estava no Éden. Satanás se manifesta no Éden também como serpente para tentar Adão e Eva. A Bíblia está falando de um anjo extraordinário, criado por Deus, feito em sabedoria, em formosura, perfeito, e que ele estava no Éden. A Bíblia diz assim, que Deus o cobriu de todas as pedras preciosas, e eu quero ler com você esse texto. Diz assim: estavas no Éden, no jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, a jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que fostes criado, foram eles preparados. É preciso entender isso, porque a personalidade de Lúcifer, aquilo que foi feito e estabelecido para ele, que trouxe o motivo da sua queda. Quando a Bíblia fala sobre a criação desse anjo, quando a Bíblia diz sobre a sua perfeição, sobre os seus valores, quando a Bíblia diz sobre a sua vestimenta, a Bíblia está reconhecendo uma glória a ele acima de todos os outros anjos, uma posição acima de todos os outros anjos, um lugar acima de todos os outros anjos em criação e em poder.
A Bíblia diz que Deus deu a ele e o vestiu de todas as pedras preciosas. E assim como Deus o vestiu de todas as pedras preciosas e o ouro, a Bíblia diz que tudo foi preparado para que no dia que ele foi criado, para que no dia em que ele nasceu, ele pudesse se revestir de tudo aquilo. Diz a palavra do Senhor no verso 14: Tu eras querubim da guarda ungido. Entenda o que eu vou dizer a você. Os querubins são uma classe de anjo de maior responsabilidade no céu. Os querubins é uma classe de anjo de proteção, de cobertura da glória de Deus. Lá, quando Deus fez o tabernáculo de Moisés, que Deus orientou a Moisés, a Bíblia diz que no santíssimo lugar, onde ficava a arca da presença de Deus, haviam 2 querubins. A Bíblia diz que quem olhava de fora do santíssimo, ele podia ver a ponta da asa de um dos querubins, e da ponta esquerda, a outra asa vinha até onde estava a arca do Senhor. E a Bíblia diz que havia um outro querubim, cujas asas se tocavam sobre a arca de Deus, e essa outra ponta, quem passava de fora podia ver a ponta da asa de um querubim. Todos nós hoje conhecemos o modelo da arca do Senhor, e nós sabemos que sob a tampa da arca haviam 2 querubins, um voltado para o outro. As suas asas se encontravam em cima da arca. O querubim representa os anjos que guardam a glória de Deus, que protegem ao Senhor na sua justiça e na sua fidelidade. Esse anjo excepcional, criado em formosura, em plenitude e em sabedoria, esse anjo que se vestiu de todas as pedras preciosas, a Bíblia diz que ele era querubim da guarda, ungido, estabelecido. A unção quer dizer que ele recebeu de Deus poder e autoridade para cumprir a sua função. Quando Lúcifer foi criado, Deus o estabeleceu em honra, mas Deus o estabeleceu em autoridade. E eu quero continuar lendo a Bíblia. Diz assim no verso 14: Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, e no brilho das pedras andavas. A Bíblia diz que Deus o ungiu e o estabeleceu. E o lugar onde Lúcifer ficava era no Monte Santo, possivelmente no lugar onde estava a glória de Deus. A Bíblia diz que ele era um anjo tão cheio de glória, que ele só andava no brilho das pedras. O caminho dele era diferente de todos os anjos. A posição e o lugar dele era diferente de todos os anjos. O lugar onde Lúcifer permanecia como anjo de luz era no Monte Santo de Deus, perto da glória do Senhor. E diz assim o verso 15: Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Deus reconhece o coração submisso, a plenitude. A Bíblia diz que Lúcifer era perfeito nos seus valores, nos seus princípios. Lúcifer foi um anjo criado de forma diferente de todos os outros anjos, e Deus diz que ele era perfeito nos seus caminhos, anjo de guarda de Deus, até o momento que se achou nele a iniquidade, até o momento que o coração de Lúcifer permitiu que o pecado entrasse dentro dele. Verso 16 diz assim: Na multiplicação do teu comércio se encheu o seu interior de violência, e pecastes, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, te farei perecer, ó querubim da guarda, do meio do brilho das pedras. Lúcifer foi um anjo perfeito, pleno, até que se achou nele a iniquidade, até que ele permitiu que o seu coração encontrasse a violência, aquilo que era mal. A Bíblia diz que Deus o lança profanado. Entenda, Lúcifer foi lançado da presença de Deus amaldiçoado. Lúcifer foi lançado da presença de Deus sem o direito de voltar para lá. A Bíblia diz que ele sai do monte santo do Senhor, mas ele sai de lá debaixo de profanação, debaixo de uma palavra de maldição. Deus não o aceitaria de volta mais, e a Bíblia diz que ele lança por terra. Verso 17, olha o pecado de Lúcifer, diz assim: elevou-se o seu coração por causa da sua formosura, corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor.
e eu te lancei por terra, diante dos reis te pus, para que eles te contemplem. A Bíblia diz que Deus viu que o coração de Lúcifer teve orgulho. Lúcifer ensoberbeceu. Lúcifer se achou um anjo tão pleno, tão sábio, tão cheio de sabedoria. Lúcifer se achou um anjo muito melhor que todos os outros anjos, e a palavra de Deus diz que por causa dele o seu coração se elevou. Lúcifer permite que o pecado domine o seu coração, e por causa do pecado que estava no coração dele, Deus o lança por terra. O texto que nós lemos em Gênesis é o fundamento da segunda batalha espiritual. Deus pega Lúcifer e o lança por terra por causa da sua vaidade, do seu orgulho espiritual. O pecado de Lúcifer, ele está mais explícito, mais claro. Vou continuar lendo o outro texto, eu preciso terminar por causa do horário, por causa do tempo aqui da nossa gravação. Mas eu vou estudar com você ainda sobre essa queda de Lúcifer, sobre essa batalha espiritual que fez Lúcifer ser lançado por terra, colocado diante dos homens para ser adorado e contemplado por eles. Você pode acessar a próxima aula, nós vamos continuar falando sobre a batalha espiritual antes de Lúcifer ser lançado por terra, o princípio, a origem da guerra entre Deus e o diabo.